Olá, pessoal! Bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre os relative pronouns, tá? São palavrinhas utilizadas para que nós evitemos as repetições nos nossos textos, certo? São palavras bastante comuns em músicas. Dependendo daquilo que nós queremos informar, nós vamos utilizar pronomes relativos diferentes. Vamos ver alguns. Nós temos which para coisas, who ou that para pessoas. Nós temos o whose, que utilizamos quando nós queremos dar ideia de posse, where para lugares e o when para tempo. Os pronomes relativos geralmente são traduzidos como que, qual, cujo, onde, tá? E eles vão unir as orações. Vamos lá aos exemplos. Who será utilizado sempre quando nós estamos falando sobre pessoas. Observem o exemplo. Nós temos This is a boy, he is my friend. This is a boy who is my friend. Então, nós utilizamos aí o who para substituir a palavrinha he, uma vez que em ambas as frases nós estamos falando do mesmo sujeito. Agora, quando nós estamos falando de coisas, animais, nós podemos utilizar o which, que significa que, assim como who. Nós temos There is a park in New York. It is Central Park. The park which is in New York is Central Park. Como nós estamos falando do parque, então é uma coisa, nós vamos utilizar o which. O that poderá ser utilizado substituindo esses dois pronomes relativos que nós acabamos de ver, tanto who como o which, tá? Então, nós temos This is a man, he lives across the street. Observe que no segundo sujeito aí, na segunda oração, substituímos o he por that. A mesma coisa acontece com car no segundo exemplo. Agora, nós temos o pronome relativo whom. Ele será utilizado sempre que nós tivermos um outro sujeito. Observem aí o exemplo que nós temos. This is a boy, I want to see him. This is a boy whom I want to see. Esse é o menino que eu quero ver, tá? Então, quando nós temos um outro sujeito, uma preposição, nós utilizamos o whom. Whose eu vou utilizar quando a ideia que eu tenho é de posse, significando cujo ou cuja. This is a boy. I borrowed his book. This is a boy whose book I borrowed. Esse é o menino cujo livro eu emprestei. Então, whose será utilizado no sentido de posse. Nós também temos o where, que é utilizado quando nós estamos falando de lugares, que significa onde. This is a house. I lived there when I was a child. This is the house where I lived when I was a child. Essa é a casa onde eu morei quando eu era criança. Então, observem aí que nós variamos muito, né? Os relative pronouns. When será utilizado quando nós estamos falando de tempo. I will always remember the day we met that day. I will always remember the day when we met. Eu sempre lembrarei do dia quando nos conhecemos, tá? Então, conforme a mensagem que nós queremos passar, nós iremos variar os nossos pronomes relativos, tá? Aí estão todos os pronomes relativos que nós acabamos de ver: who, whom, whose, which, that, what, when e where. Cada um sendo utilizado conforme a intenção do falante, seja para pessoa, para lugar, para tempo, para coisas, certo?